Olá, amigos. Essa é a atualização do conflito da Ucrânia do dia 29 de junho de 2022. Nosso objetivo aqui é sempre atualizar sobre a movimentação na frente do conflito, nos concentrando principalmente naquela informação que vocês não encontram nas outras mídias. Então, se vocês quiserem se manter sempre atualizados, considerem se inscrever no canal. De início, cabe atualizar o que está acontecendo aqui em relação à região de Kaliningrado, que, como nós já falamos em outros updates, é uma região da Rússia que está separada do território russo, sempre por dois países ou 370 quilômetros. Uns dias atrás, a Lituânia, que é um país da OTAN, bloqueou o tráfico de bens entre o território principal da Rússia e esse território de Kaliningrado, rompendo um acordo que esses países bálticos têm desde 1991 com a Rússia, em que eles se comprometeram a jamais impedir esse tráfico. A Rússia denuncia isso como sendo um bloqueio de Kaliningrado, o que tradicionalmente é considerado uma casus belli, ou seja, um motivo para declaração de guerra. Coincidentemente ou não, essa região aqui era maior na Segunda Guerra Mundial e incluía a cidade que hoje é de Gdansk, da Polônia, que era Danzig na Segunda Guerra Mundial, e era uma região alemã também separada do território alemão. E a Segunda Guerra Mundial, na prática, ela começou nessa região, por motivos muito próximos ao que está acontecendo hoje, porque a Alemanha exigiu da Polônia que ela garantisse o livre trânsito de bens para esta região, e a Polônia se negou, e isso foi um motivo para que a Alemanha então invadiu a Polônia, o que deu início à Segunda Guerra Mundial. Coincidentemente ou não, nós estamos tendo realmente um conflito muito similar, só que agora no sentido contrário, é a Rússia que está sendo impedida de transitar bens até esse território isolado. Como nós reportamos alguns dias atrás, a Lituânia então bloqueou esse tráfico de bens, e quando a Rússia protestou, a Lituânia disse que estava apenas cumprindo os embargos que a União Europeia, de qual ela faz parte, fez contra a Rússia. Mas pressionada, a União Europeia esclareceu que o embargo não visa produtos entre o território da Rússia, ou seja, entre a Rússia e a sua região separada de Kaliningrado. Apesar do esclarecimento da União Europeia, a Lituânia se recusa a levantar o bloqueio, demonstrando que é uma decisão política da própria Lituânia, o que evidentemente concentra a pressão russa sobre a Lituânia. A Rússia, como nós já informamos anteriormente, ela está mantendo os suprimentos de Kaliningrado via naval pelo Oceano Báltico, só que isso aqui é uma rota de uns 1000 quilômetros. Ontem nós recebemos a informação que o grupo hacker Kidnap, que é pró-russo, ele está atacando vários sites da infraestrutura pública da Lituânia. Então, isso pode ser visto como talvez uma primeira retaliação da Rússia, embora o grupo hacker evidentemente não seja reconhecido pelo governo russo, mas se sabe que ele age sempre pró-Rússia. E o grupo Anonymous hacker, que é pró-Ocidente, ele estaria atacando então sites desse grupo Kidnap. Então nós estamos tendo aqui um tipo de uma guerra cibernética nessa região do conflito. A Turquia, que é um país da OTAN ao sul da Ucrânia, levantou o veto da entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN. A OTAN havia sinalizado que a Finlândia e a Suécia seriam convidados para entrar na OTAN, só que a OTAN exige a aprovação unânime de todos os seus membros para o ingresso de novos países. E a Turquia havia vetado a entrada da Suécia e Finlândia porque eles apoiam um movimento pró-curdo que atua aqui no sul da Turquia, no norte da Síria, inclusive ocupa uma região do norte da Síria hoje, e a Turquia combate esse grupo e o considera como um grupo terrorista. Não sei que negociações eles fizeram, mas agora a Turquia levantou este veto e a Suécia e a Finlândia estão sendo oficialmente convidados então para integrar a OTAN. Ambos os países tinham acordos de neutralidade, inclusive a Suécia lutou a favor dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, e a Rússia só não tomou a Suécia e plantou o comunismo aqui porque a Suécia fez esse acordo de neutralidade, mas agora está rompendo esse acordo, então estaria entrando na OTAN. Aproveitando-se talvez que a Rússia esteja ocupada aqui na Ucrânia, vamos ver como a Rússia reage. Só que, na realidade, a Suécia estava sempre alinhada ao Ocidente, então essa entrada na OTAN é apenas formal. Mas é um fato relevante a ser noticiado para nós entendermos melhor o que está havendo nesse momento no conflito. Voltando à Ucrânia, nós temos que os ataques continuam
praticamente em todas as frentes, ataques de artilharia, mas principalmente eles continuam na Snake Island aqui no sul. Nós já reportamos vários ataques aqui, os ucranianos falharam pelo menos 2 vezes em tomar essa ilha, mas agora os ataques de artilharia estão sendo contínuos. Os ucranianos têm usado a nova artilharia que eles têm recebido no ocidente, são 12 unidades até agora, e instalaram alguma aqui nessa região, e com isso eles conseguem bombardear a Snake Island, com o objetivo de destruir as defesas russas aqui nessa ilha, que têm sido muito eficientes em destruir os mísseis e aviões e drones que a Ucrânia tem enviado aqui nos últimos tempos. Uma vez destruídas as defesas russas na Snake Island, os ucranianos poderão atacar diretamente a ilha mais uma vez. As outras frentes da Ucrânia estão sem ganhos de cidades. Combate sempre há em todas as frentes, principalmente em troca de artilharia, mas não tem havido nenhuma conquista de cidades. Então o que nós temos é que aqui nessa região de Zaporizhzhia, perto de Donbass, os russos retomaram essa cidade de Pavlivka. Nós reportamos nos últimos dias que essa cidade tinha sido tomada pelos ucranianos, agora os russos a retomam novamente. Sem outros ganhos de cidades nessas frentes aqui de Donbass, as novidades se concentram no nossa frente de Lysychansk, onde os combates estão sendo muito intensos, como nós já temos reportado. Nessa frente, os russos já tomaram a parte oeste dessa refinaria. Eles conseguiram um controle físico sobre essa estrada que liga Lysychansk à refinaria, que é praticamente a última saída que Lysychansk tinha de suprimentos. E também eles conseguiram cruzar o rio Donetsk aqui nessa região ao norte, onde algumas semanas atrás eles tinham tentado e não conseguiram. Os ucranianos conseguiram fazê-los recuar e os russos perderam cerca de 70 carros blindados aqui. Agora os russos retomam essa cabeça de ponte do outro lado do rio Donetsk e estão atacando essa cidade de Privylivka e essa cidade de Shipilivka. Há informação de que alguns ucranianos teriam tentado sair de Lysychansk, mas têm tido perdas muito grandes porque essa estrada já está bloqueada. E essa pequena rota aqui ao norte, ela também já está sob fogo russo, então, e os russos utilizam não só artilharia, como morteiros e inclusive helicópteros. Temos informações que os ucranianos enviaram cerca de 20 mil soldados para reforçar Seversky e 20 mil para reforçar Bakhmut. Esse reforço de 40 mil soldados, além de tentarem impedir o avanço russo, que tem sido muito rápido nessa região, ela talvez tente um contra-ataque aqui. Mas o objetivo principal seria liberar Lysychansk e também estabelecer uma nova linha de defesa nessa região, que nós já reportamos nos outros updates, não é a mais vantajosa para os ucranianos, porque ela fica num plano mais baixo, então ela possivelmente sirva de uma linha de defesa temporária e mais tarde ela deverá recuar à linha de Slavianka-Kramatorsk, mas no momento ela estaria apoiando a retirada de Severodonetsk. Bom, nós sabemos que 40 mil soldados eles não podem ser tirados da cartola. A questão é saber de onde os ucranianos estão tirando esses 40 mil soldados que eles estão enviando para essa região de combates aqui. Sabe-se que todas as tropas experientes ucranianas estão nas linhas de combate. Então é provável que, se nessas 40 mil homens tenham tropas experientes, elas tenham saído dessas frentes, de Kherson e de Odessa. Mas a grande maioria certamente são tropas com pouco treinamento que os ucranianos estão recrutando por todo o território. Essas tropas sem experiência, elas têm tido uma eficiência bem menor no combate e as baixas delas são maiores também. Então, a ver como que será a eficiência dessas tropas enviadas para essas duas frentes e, principalmente, se com isso os ucranianos não enfraquecerão demais outras frentes importantes e facilitarão uma investida russa depois em outras frentes como Odessa ou Kherson. Bom, amigos, seriam essas então as atualizações de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, por favor, clique no botão gostei para que o YouTube mostre o vídeo para mais pessoas. E não se esqueçam de se inscrever no canal para receber sempre as nossas próximas atualizações. Obrigado por terem assistido até aqui e um grande abraço a todos.